Dicas para você alcançar seus objetivos. No ar, seu momento. Pois é, todas as terças-feiras você já sabe, é dia do nosso quadro Seu Momento, dia do coach Levi Corrêa estar aqui conosco, inspirando e dando boas ideias para a gente alcançar os nossos objetivos. E mais uma vez, o Levi está aqui com a gente. Bom dia, Levi! Bom dia, Juliana, e bom dia, amigos. Sobre o que a gente vai falar hoje no nosso quadro Seu Momento, Levi? Vamos lá. Eu trouxe um assunto que ele é um assunto que tem que nos cercar, tem que fazer parte do dia a dia, que é a zona de conforto. Opa! Vamos entender um pouquinho o que é isso, vamos desmistificar, vamos entender se o sucesso ele acontece de fato fora da zona de conforto ou a gente consegue trazer uma outra percepção hoje. Tá. E aí o convite que eu faço para você é, acompanha e responde pra gente, na sua opinião, o sucesso ele acontece fora da zona de conforto ou não? Pode responder. O que você acha? Manda pra gente, né, Ju? Uhum. Para começar, eu quero que você pense em 5 coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. Quais são aquelas 5 coisas que de fato você gostaria de fazer antes de morrer? E aí a provocação é o seguinte, você sabe quando você vai morrer? Aí que tá, né? Pois é. E o que você vem fazendo com a sua vida? Tem um erro que cerca a gente, que é o seguinte, fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Nossa, eu ouço muito falar isso, Levi. Quem nunca, né, ouviu falar isso? Quem nunca ouviu? Então, se você tem essa lista de coisas e vai começar a entender hoje um pouco mais sobre zona de conforto, que é uma palavra, uma frase muito dita, mas pouco explorada, eu quero convidar você que nos ouve hoje, agora, a colocar isso na prática, a entender que de fato você pode fazer por você, com essas 5 perguntas, 5 coisas que você gostaria de fazer antes de morrer. Você não precisa responder agora, você não precisa pôr no papel agora, mas marque. Quais são as 5 coisas que você gostaria de verdade fazer antes de morrer? Eu me lembrei de um filme, Levi, e tá sempre associado a isso, né? Só quando você fica sabendo de uma doença muito grave ou de uma situação extrema é que geralmente as pessoas começam a correr atrás de realizar os seus objetivos. Não vou me lembrar o filme agora, é o Morgan Freeman com o Jack Nicholson. Sim. Que eles resolvem também fazer todas as coisas, eles já sabem que eles vão morrer, daí eles resolvem fazer todas as coisas que eles têm vontade antes da morte. É o que eu tô dizendo, só quando acontece uma situação extrema, e não precisa ser assim. Não precisa. E que, na verdade, se a gente começar a perceber, a cada dia a gente se aproxima mais do que chamam do fim Sim. do que do início. Exatamente. A cada aniversário que a gente bate palmas e recebe abraços, é um ano a mais, né? Quer dizer, ou um ano a menos. Pois é. Vale perceber. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar em um ambiente que é sempre morno. Um ambiente que ele não é frio, que ele não é quente. Um ambiente meia que você... boca, como costumam dizer, né? Meia boca. Uhum. Esse ambiente você não recebe tantas críticas. Esse ambiente você não é notado, você também não se destaca. Esse ambiente as pessoas não te copiam. Esse ambiente simplesmente você passa. É médio. É médio. E claro, você é sempre o mesmo. Você sempre é daquele jeito. Você não se importa e tá tudo bem. E não é para todo mundo isso que a gente está falando hoje, Juliana, porque há pessoas que tá tudo bem. Eu quero continuar assim, a minha vida tá boa. Pessoas que não sofrem com isso, Que com não essa situação, sofrem com né? isso, que não sofrem com isso. Mas aonde eu quero tocar hoje? Participa com a gente. O que te move? O que te motiva? O que faz você levantar pela manhã? Vamos inverter essas perguntas. O que não te move? O que não te motiva? E o que não faz você levantar pela manhã? Talvez esse seja um primeiro momento. Se você é do tipo de pessoa que dá 3 ou 4 sonecas, que no geral não se importa com seus compromissos, ou que chega atrasado só para dizer que está sendo notado, você talvez é um tipo de pessoa que não se importa com 5 coisas para fazer antes de morrer. Tá muito interessado nisso, né? E existem muitas pessoas, Juliana, que já morreram aos 18, aos 19, mas só vão ser enterradas lá pelos 70, 80. E na verdade não são as pessoas, mas algo que está dentro delas. Algo que está ali, que não foi em algum momento nutrido e que, quiçá, a gente consiga despertar algo hoje. Imagine um esquema para você entender a chamada zona de conforto.
Imagine assim, você tem um prato, dentro desse prato você tem um ovo. Um ovo ele é composto por uma gema e por uma clara. Claro. Então vamos entender 3 partes. Essa parte do meio, que você identifica como a gema, vamos entender como a nossa zona de conforto. A gema. A gema. Tá. Ou como a nossa zona de controle. Ou aquele ambiente que é o óbvio, que é o mediano, que é o morno, que eu sei como ele inicia, sei como ele acaba. Ali é minha zona de controle. Ali eu sei o que está Tá acontecendo. tudo sob controle. Está sob controle. Né? Não me inspira, mas também não me desmotiva e está tudo bem. A clara, que é um pouquinho para fora ali da gema, que já é um ambiente mais claro, um ambiente mais extenso, vamos chamar de zona de aprendizado. É uma zona que poucas vezes eu visito. Tá. É uma zona que, por exemplo, eu não me inspiro além do que eu consigo imaginar, porque eu nunca transitei talvez por ela quanto eu gostaria. Porque eu tô sempre ali na minha zona de conforto. E talvez eu não enxergue, eu não olhe para lá. Né? Minha vida, minha rotina, ela me faz ficar ali no meinho, né? Na zona que está comum, que é um ambiente confortável para mim. Essa zona de aprendizado, ela pode estar a 1 passo, a 2 ou a 3 da minha zona de conforto. E daqui a pouco a gente vai entender por que isso é importante a gente perceber. O que não faz a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto? É o medo. É o medo do novo, é o medo da frustração, é o medo do que as pessoas vão dizer, é a necessidade da aceitação, é a necessidade de você não ser questionado. Ou seja, tudo aquilo que te coloca numa situação de medo, de desconforto, te assusta. Me assusta, nos assusta. Tá mais ou menos aqui, mas não tá me dando trabalho, então deixa ok, né? Eu já sei até onde vai. Sim. Se eu já sei até onde vai, eu já tenho ali as ferramentas para lidar, mas com aquilo que eu não lidei ainda. Né? Então aí te faz gerar um certo medo. A primeira coisa que você pode fazer, se isso acontece com você, é liste, enumere quais os seus medos. O que faz você travar ali na zona de conforto? Boa. O que faz você ficar bloqueado? O que, ou quais coisas, ou quais pessoas, ou quais situações? Você tem a resposta para isso, eu não preciso dizer para você, mas liste, depois enumere, e aí para cada uma delas, pergunte-se por quê? Por que isso me breca? Por que isso me faz travar? E aí, quando você pergunta o porquê, você começa a entender o que tem por trás dela. Será que é real? Ou se é mais imaginário? Será que isso foi real há 3 ou 4 anos atrás e não é mais real hoje? Eu começo a tornar isso um pouco mais lúcido, né, à medida que eu coloco no papel e começo a questionar. E no geral, se eu comecei a listar os medos, grande parte dos medos já começo a tirar de lado, porque simplesmente olhei para eles. E aí eu começo a me inspirar para dar algum tipo de passo. Depois, para cada medo, olha o que eu vou dizer agora. Para cada medo, enumere 5 forças suas. Eita. Então você olhou um medo que realmente te dá medo de verdade. Olha para aquele medo, mas olha para suas forças. Quais são suas forças hoje? O que você consegue provar para você no seu dia, nas suas atitudes, na sua vida, se você está respirando, se você conseguiu entrar no emprego, se você tem um filho, se você permanece vivo? Quais são as suas 5 forças que vale você se destacar, que em geral te ajudaria a combater esse medo? E se a gente parar para refletir, o dia que nasce para nós é um novo dia para a gente pôr energia naquilo que a gente quer. Uma nova oportunidade. Uma nova né? oportunidade. E será que eu sou a mesma pessoa que eu fui ontem? Será que algo eu não consegui ser melhor? Será que alguma coisa eu não consegui colocar para debaixo do tapete ou embaixo do pano e que vale a pena eu colocar à luz do dia hoje para começar a entender? Então, enumere, liste e para cada um deles, olha para os seus pontos fortes. Porque no geral, o que mais desmotiva ainda do que olhar para o medo é olhar para as nossas fraquezas. Sem dúvida. E só para as fraquezas. E olhar para as fraquezas é importante sim, mas olhe também para as suas forças, para o seu valor, para aquilo que te inspira. E aí, claro, a balança, o equilíbrio, ele começa a acontecer. Sim. Depois que eu fiz isso, eu tenho a possibilidade de sair um pouco da gema, um pouco da zona de controle, da zona de conforto e experimentar uma ação. E aí vem o poder da execução, Juliane e amigos. Haja, experimente, mas não haja como perdedor. Haja como se você acreditasse de fato naquilo que você vai fazer. Haja como se você tivesse ciente que tem recursos e condições para agir naquela direção.
Porque o que acontece? É o oposto. Você já começa a levar dúvida para a execução, você começa a levar dúvida para os seus pensamentos, e claro, isso tudo vai fluir numa direção oposta àquilo que você quer. Então não haja como perdedor. Se você nunca experimentar, se você nunca usar, você nunca vai saber o resultado. Vai saber exatamente. Não é? E aí, para continuar a andar, você tem que ter um plano. Esse plano, ele é seu para ajudar você a continuar evoluindo. E aí vem uma questão muito importante. Se eu não souber o passo que me faz sair da zona de conforto, eu posso atravessar o que a gente chama de zona de aprendizado e ir para fora dela, que a gente pode chamar de zona da dor ou zona do machucado. E a nossa mente é programada para quê? Para nos proteger, para evitar a dor. Quando a gente visita a dor e não vê significado nela, ela faz com que a gente volte para a zona de conforto. E aí eu tenho uma atitude que eu não vejo o resultado, que aquilo só me machucou, e claro, eu quero me proteger. Por aqui, né? Eu vou continuar por aqui. Então, na execução, perceba qual é o seu passo. O seu passo não é igual ao do amigo, não é igual do CEO da empresa, não é igual do cara da padaria, não é igual daquela amiga que divide a mesma baia que você. Você é único, você é única. E o passo seu não deve, não precisa, e não necessariamente precisa ser igual ao outro. Igual do outro. E aí talvez a coisa comece a desenvolver. E tem uma coisa crucial também, que é o seguinte: à medida que você começa a caminhar, experimente comemorar. Isso é importante. Comemore as pequenas conquistas e comemore os pequenos passos. E pergunte-se: o que vou fazer quando eu atingir esse objetivo? Como que eu vou comemorar? Porque aí você mostra para sua mente que quando você chegar lá, você tem um pedaço de prazer. Porque talvez eu estou visitando ali o meu passo fora da zona de conforto e em nenhum momento eu estou olhando para o meu prazer. E aí, claro, eu consigo balancear um pouco isso. Então, como que torna isso real? Às vezes a sua semana está sendo pesada e aí você pensa no final de semana. O que acontece quando você pensa no final de semana no meio da semana? Ou eu tenho um churrasco, ou eu tenho uma piscina. Como isso volta? Alegrada, né? Dá aquela alegrada. E isso é seu e não é de mais ninguém. Imagina isso dentro dos seus objetivos, inspirando você a sair fora da zona de conforto. Não é? Então, é importante você entender, a nossa mente sempre vai nos condicionar para voltar para a zona de conforto. O edredom vai estar sempre gostoso pela manhã, a cama vai estar sempre melhor nos últimos 5 minutos antes de levantar. Então, aqueles 5 minutos antes, ou aqueles 10 minutos antes que você move-se por você, pode fazer toda a diferença. Sim. E por último, e não menos importante, Juliane e amigos, relembre as suas conquistas. Sim. Relembre aquilo que foi bom. Relembre aquilo que para você fez sentido. Que você já foi capaz de realizar. Que você já foi capaz. Isso pode voltar como energia para você. E agora, inspire também alguém. Se você se inspirou com o nosso momento hoje, que tal você passar isso adiante? Exatamente. Que tal você levar isso para alguém? E se essa pessoa consegue sair um pouquinho da zona de conforto dela, visitar a zona do aprendizado e não da dor, você está fazendo uma grande diferença na vida dela. Com certeza. E aí vem a nossa resposta. Será que o sucesso ele acontece fora da zona de conforto? Isso que eu quero saber. Na verdade, a gente está sempre expandindo a nossa zona de conforto. Não existe fora, não existe dentro. Existe sempre algo nosso que a gente sempre pode fazer mais. Então, a partir do momento que eu estou visitando algo novo, aquele novo, chega um momento que ele vai ser velho. E aí eu expandi a minha zona de conforto. E aí eu dou mais um passo. E eu expando a minha zona de conforto. Chega uma hora que o exercício da academia ele tem que ser trocado. Sim. Chega uma hora que o seu regime ele tem que ser substituído. Porque satura. Porque satura. E a nossa mente é inteligente, ela vai fazer isso mesmo. Ela quer levar o hábito para a programação e fazer com que aquilo torne comum. E se você não percebe esse momento, você continua na zona de conforto. Que vai, como você disse, aumentando mais ainda, né? Você expande ela. Opa, nesse momento eu expandi, eu posso dar mais um passo. Nesse momento eu entendi que eu fiquei ali, que eu estou no morno, que eu estou entediado, que eu não recebo crítica, que eu estou meio parado. Opa, qual é o passo que eu posso dar para fora dela? Não é 2, não são 3. Qual é o passo que eu posso dar para fora da minha zona de conforto?